Muito bom dia, nação! Já estamos aqui trazendo informações do Flamengo logo cedo para vocês aqui no nosso canal Meu Mengão React. E nesse momento nós vamos analisar aqui o João Guilherme falando sobre como o Flamengo vai jogar contra o Fluminense. Tem também o Vene Casagrande falando sobre a preparação do Mengão e a possível escalação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Hoje, a partir das 8 horas da noite, o Flamengo já entra em campo para decidir quem será o grande campeão do Campeonato Carioca. Então, nação, já chega aqui explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, para assim você receber todas as notícias e informações do Flamengo. Lembrando que aqui vamos trazer para vocês o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Então fica ligado aqui no nosso canal. Antes da gente continuar o vídeo, quero apresentar para você um XBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que se cadastrarem através do link que está fixado no primeiro comentário. Primeiro comentário fixado. Você clicando ali e fazendo o seu cadastro simples, você vai receber 100% de bônus do seu primeiro depósito. Depositou R$20 para fazer a sua fezinha, você vai ganhar mais R$20. Depositou R$100 para fazer a sua fezinha, você vai ganhar mais R$100. Vai lá e se cadastre e aproveita, já para você fazer a sua fezinha aí no jogo do Flamengo, tá certo? Um XBet, uma das melhores casas de apostas do mundo. Cresce desse vídeo o canal João Guilherme, canal ESPN Brasil e SBT Esportes, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Fla-Flu é neste sábado a primeira final do Carioca. Muita rivalidade em campo no Maracanã. Fla-Flu, um clássico que ultrapassou a fronteira do futebol. Virou expressão Fla-Flu. Um lá, outro cá. Um duelo de forças e cores pela quarta vez seguida na decisão do Carioca. Historicamente imprevisível, e que pela primeira vez em anos vê o favorito mais colorido de verde, branco e grená do que de preto e vermelho. Depois de 2019, o Flamengo quase sempre foi apontado como grande favorito nas decisões que disputou. Mas em 2023, em especial nesse Campeonato Carioca, o panorama mudou um pouco. O Fluminense é apontado como o melhor, coletivamente mais organizado. Então, o favoritismo pende para o outro lado. Mas nem por isso é bem-vindo. Antes da Taça Guanabara, André foi sincerão sobre o duelo diante de um Flamengo fragilizado. De certa forma, acho que até o favoritismo é um pouco nosso. A gente vem sendo campeão, nosso time vem jogando mais. Então, creio que tem tudo aí para ser um grande jogo, é um jogo bastante pegado. O time joga bem, Marcelo está de volta, na expectativa da estreia. Só que nem mesmo a virada e a conquista da Taça Guanabara fizeram o Flu abraçar o favoritismo. André que nos diga. Por se tratar de clássico, vai ser um jogo bonito, jogo para os dois torcedores estarem lá, torcerem bastante e, se Deus quiser, te sair com esse bicampeonato. Favorito? Não, tomei puxão de orelha. No Fla, a atmosfera é diferente de outros anos. Multicampeão desde 2019, o rubro-negro foi o favorito nas últimas 3 decisões contra o Flu. Venceu 2 e perdeu a última. Agora chega mais em silêncio, sob pressão, ainda abalado pelas taças não conquistadas no início do ano. E sem Arrascaeta. Consciente que o favoritismo escapou para o outro lado. E a montanha anda mais alta do que o usual. Realmente, esses últimos jogos, eles têm tido a vantagem, mas cada jogo tem sua história. A gente está se preparando para neutralizá-los, fazer o que a gente sabe que é jogar futebol, é buscar os espaços. Então a gente está trabalhando bastante, visando esse jogo, então tem tudo para ser um grande jogo e a gente vai com tudo para buscar essa vitória. Com lógica invertida, um novo favorito e ainda imprevisível. De novo, eis um Fla-Flu. Neste sabadão à noite no Maracanã, chega a ser engraçado, né, essa coisa de... O André é demais, né, ele... Não, tomei puxão de orelha aqui que eu falei que era favorito. Essa entra pra história. Agora, é engraçado, né, essa coisa dos times falarem não queremos o favoritismo. Às vezes eu fico pensando,
também é bom você entrar com... Sou favorito, vou lá e vou jogar bola. Não é necessariamente ruim ser favorito, mas os clubes têm isso. A gente se conhece no futebol, tem essa história. Não, o favorito é ele. E o favorito é o Fluminense, afinal, Antero? É que você falou uma coisa agora, eu estou lembrando da conversa de 2 minutos atrás. Palmeiras é favorito ou Água Santa? Não, Palmeiras é favorito, mas não dá para cravar que, assim, de antemão que vai ganhar o título, porque senão nem entra em campo as duas equipes. Agora, no caso desse duelo tradicionalíssimo, nenhum nem outro é favorito não, hein? Se perguntar das fichas, eu botaria 5 fichas e meia nesse momento para o Flu e 4,5 para o Flamengo. Meiazinha só, e olhe lá, hein? E olhe lá, porque está o Pedro falando até a questão da lógica invertida, talvez eu usasse um outro termo, né? Tem lógica o Fluminense ser campeão, porque fez uma campanha para isso, mas talvez eu dissesse que uma tendência diferente daquela dos últimos anos, em que o Flamengo claramente era superior ao Fluminense em termos de forma de jogar, de elenco, e no ano passado não acabou dando a lógica, né, da confirmação do título para o Flamengo e deu o Fluminense. Desta vez, de fato, há um equilíbrio maior, porque houve crescimento do Fluminense e um certo decréscimo do Flamengo. O Flamengo ainda procurando, como o Pedro disse, o seu melhor estilo, o melhor jeito de jogar, o equilíbrio, né? E que quando encontrar, aí vai ser complicadíssimo para qualquer adversário em qualquer competição. E o Fluminense, que vem num trabalho continuado do seu treinador, né, com contratações, com jogadores que estavam lá e foram crescendo, com resultados que apareceram no campeonato estadual, então ele incorporou, ele entra realmente assim, confiante para essa final. O importante é que o Fluminense está com o que tem de melhor, e importante para o Fluminense e preocupante para o Flamengo o fato de não contar com a Arrascaeta. Puxa, mas tem um elenco tão legal e o Arrascaeta faz falta. Pelo menos antes da bola rolar, na teoria, a gente pode afirmar assim, sem exagero, que é uma baixa daquelas. Claro que com bola rolando pode ter um jogador, aquele que for escolhido para entrar no lugar dele, jogue demais, arrebente, seja o destaque das finais. Então eu diria que esse é um detalhe que de antemão, previamente, preocupa o Flamengo. O que o torcedor espera é que esses dias de folga tenham sido utilizados pelo Vitor Pereira justamente para testar quem ou quais as opções que ele pode ter para o lugar do Arrascaeta. Está com pinta, Edu e fãs de esporte, de que não vai ocorrer a decisão no primeiro jogo. Está com jeito de um jogo assim, com muitos gols. E eu vou falar daqui a pouco. Palpitão, mas daqui a pouco. Placar, os números já. Agora, tá. Mas eu tô com você. Eu tô muito curioso para ver o que resultou desses dias de trabalho, tanto do Diniz quanto do Vitor Pereira, porque foram dias muito intensos sabendo que a decisão estava ali. Foram 9 dias de trabalho, 10 dias de trabalho desde a semana passada. Então eu estou botando fé que esse tipo de trabalho que foi feito vai ser decisivo para a final. Eu não sei quanto, a gente não sabe o Vitor Pereira, por exemplo, se vai mesclar mais o time, como fez naquele jogo que acabou valendo a Taça Guanabara para o Fluminense, que fez um bom primeiro tempo com um time mais misturado. Então, estou curioso. E aí tem essa coisa do substituto do Arrascaeta. A gente até colocou na nossa tela aí Everton Ribeiro, o favorito, né, para ficar com a vaga. Tem a possibilidade do Cebolinha também, um outro Everton. Cebolinha. Sim, ele pode optar por um desses dois Everton, ou pode até vir com uma outra opção, com uma surpresa, como nós falamos até do Matheus e tal. Matheus França, porque são vários Matheus. De novo, eu sei que sou até repetitivo. Para o Flamengo, é legal ter esse título. Não porque ele faça falta, tem um monte, mas é justamente pelo momento de oscilação, uma certa desconfiança do torcedor com os jogadores, sobretudo com o seu treinador. Então, o título do estadual vai dar aquela tranquilidade, a respirada
para o Flamengo. Para o Fluminense, o título é a confirmação de que é um trabalho que vem sendo feito com muita consistência, valeu um título do ano passado, me pode significar conquistas boas nesse ano. Se perder, haverá a tristeza, claro, o torcedor vai cornetar, mas não uma crise de confiança. Ó, o Fla-Flu é o clássico mais famoso do Brasil. Aí eles ficavam meio de bico comigo. Ô, louco, meu! Eu falei, não, Fla-Flu, amigo, Nelson Rodrigues, Maracanã, Mário Filho, toda a mística. E amanhã nós teremos o Fla-Flu de número 442. Agora é o seguinte, eu quero saber de vocês o seguinte, Fla-Flu é Fla-Flu, como na velha vinheta da Rádio Globo histórica, lobo não come lobo, Fla-Flu é na Rádio Globo. Fla-Flu é imenso. O Fla-Flu, final do Carioca de 2023, tem favorito? É com vocês aí. Fluminense, pô. É todo deles. Todo Fluminense. O pessoal está falando... Bom, primeiro, ele está dizendo que é Fluminense favorito. Eu digo o seguinte para vocês. Eu acho que o Fla-Flu é um clássico gigante e já tiveram muitos times inferiores que venceram os times que naquele momento eram superiores. Então, o Fla-Flu, ele efetivamente ele não tem um favorito, porque o clássico é gigante. O que tem no Fla-Flu é o momento que o clube está vivendo, o momento que outro clube está vivendo. O Flamengo viveu um momento excelente ano passado, foi campeão de 2 competições, muito bem. Esse ano, mal, trocou de técnico, uma das coisas mais bizarras que eu já vi no futebol, o cara trocar o treinador que foi campeão. Eu não sei como é que deixaram o Braz fazer isso, né, e o Landim. Encontrei com o Dorival lá em Florianópolis, ele falou, cara, é coisa de maluco, não sei, é uma loucura ali. E botaram esse cara aí, e o cara, não sei, deu azar, o que está acontecendo no ambiente, mas o Flamengo tem um elenco pesadíssimo, e o Fluminense vive um momento mágico, porque se o Fluminense jogasse, como jogou contra o Volta Redonda, todos os jogos do campeonato, de tudo, o Fluminense iria ganhar tudo, porque é um jogo daquela forma com que foi, é imbatível, só que isso não vai acontecer todo jogo, porque o time oscila, às vezes não está bem, o jogador se contunde. Então, assim, diferentemente do que o Flazoeiro está falando, que a gente é favorito, eu não vejo o Fluminense favorito, eu vejo o Fluminense, o clube pesado hoje, está ano a ano galgando um pouco mais, mas o Flamengo tem várias vantagens também, não só o time, às vezes, o entorno todo, que a gente sabe que é pesado o entorno do Flamengo, né? Não preciso nem falar. Então, você tem que ganhar duplamente, não é uma coisa fácil, entendeu? Então o Fluminense pode ganhar, pode, mas o Flamengo é muito forte. Eu acho que o torcedor não precisa se desanimar assim não, porque o jogo vai ser difícil. Agora eu confio no Fluminense, acho que o Fluminense tem condição de vencer o Flamengo sim, e vamos ver o que o mestre lá em cima reserva para nós aí. Vamos ver, o Flamengo ganhou aí 3 anos, agora nós estamos ganhando esse último ano, tiramos o teto do Flamengo, que era no teto pelo Flamengo. Mas aí também não dá para entender vocês. Se eu falo que o Flamengo é favorito, você não, mas fica um monte de tricolor, você é muito soberbo e tal. Então o Fluminense é favorito e amanhã a gente vê o que acontece. Não, eu acho legal eu acho legal você vir até com essa humildade. Eu acho que eu, por exemplo, eu não gosto de falar isso, que eu sou favorito. Eu não gosto, mas isso é meu estilo, e dá mais clássico. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Se eu tiver que escolher um jogo da minha vida, olha, a partir de agora você tem um jogo que você não pode faltar até você morrer, é o Fla-Flu. Não existe a possibilidade, só se eu estiver morto, aí eu falto o Fla-Flu. A possibilidade é 0, porque independente, pode estar na merda. Não, mas segundo o Nelson Rodrigues, você morto também vai estar lá. Talvez é verdade. Eu teve o Fla-Flu, que o Flamengo botou o ingresso a R$100. Foi aquelas brigas todas, né? Botou o ingresso a R$100. Aí a torcida do Fluminense ficou puta, arrumou mais um motivo. Naquele momento arrumou um motivo também para não ir, ficou puta. Foram 1.000 torcedores. 3-0 Fluminense, gol do Bolacha, nosso Walter Gordinho, aquela alegria toda. Eu falei, e aí, você que não foi ao jogo, e aí? Não foi o Fla-Flu? Porque o Fla-Flu tudo pode acontecer. Não existe regra. Eu já fui num Fla-Flu que botou Zezé Gomes versus Zico. Uma brincadeira, né? 3-0 Flamengo. Entendeu? Já teve aquele Fla-Flu que foi 3-0 Fluminense em 79. Então, assim, são vários jogos sensacionais, jogos decisivos. O Fluminense tem uma predominância, a gente sabe disso, sem querer aqui zoar nem nada. E o Flamengo vem, depois da geração do Gabigol, vem com um cenário mais forte. Ficou muito tempo, pelo tamanho do Flamengo, ficou muito tempo viúva do Zico. A gente sabe, ganhou, mas ganhou muito menos do que aquilo que o potencial do Flamengo tem de ganhar, por causa de gestões.
complicadas, né? Enfim. E aí, agora com o de 2019 para cá, o Flamengo vem melhor. É pesado, investimento grande, 1,5 bilhão por ano. Então é pesado, é difícil. Mas o Fluminense, com um orçamento infinitamente menor, está ali combatendo, está jogando, está conseguindo montar um time competitivo. E eu acho que não tem favorito, Flazueiro. Eu acho que vocês têm peso também. Não. E vamos ver. A gente fica na Agora, resenha. esse árbitro, agora, sem querer puxar negócio de árbitro, esse árbitro é brincadeira, com todo respeito, né? Pô, pior se bota o Graziani, pô. Eu não sei, o Rio de Janeiro está devastado. É isso que eu ia falar, talvez, para esse jogo, teria que trazer alguém de fora. Se você pegar lá o Campeonato Cearense, se eu não me engano, vai ser o Wilton Pereira Sampaio, vai ser o trio de arbitragem que apitou a Copa do Mundo. Os brasileiros que foram para a Copa do Mundo. Eu acho que aqui também tem que fazer isso, mano. Os árbitros tem que fazer. Traz da Argentina, traz de outro país. Não dá para botar esse cara. Esse cara, porque quando eu falo assim, negócio de arbitragem, eu tô falando, o torcedor do Flamengo não tem nada a ver com isso. Porque agora, o pessoal fala que ele é Flamengo, o pessoal fala que ele é Vasco, já tem camisa, tem camisa do Fluminense, tem camisa do Fluminense. Não, eu tô falando nem disso, não. Eu não tô falando nem disso, não. O erro dele em 2017 foi muito pesado. E aquilo ali ficou muito rançoso, aquele erro dele. Então, assim, a gente sabe que não tem o que fazer, entendeu? E não quer dizer que o cara amanhã vai prejudicar o Fluminense, mas a gente já cria uma indisposição do torcedor em função daquele gol, né? Que foi uma coisa bizarra, né? E o Flamengo poderia até vencer de outra maneira, mas aí aquilo fica rotulado. Mas aí também tem outra questão, porque, por exemplo, o cara também já entra pressionado, porque qualquer coisa que o cara fizer, o banco inteiro do Fluminense levanta, vai lá. Sim, entra isso aí. Mas aí o cara, isso para poder equilibrar o jogo, para o cara não ficar fanfarrão, porque o cara, o juiz, quando ele quer sacanear o clube, não estou nem dizendo que o Flamengo, ou o Vasco, ou o Botafogo, ou o Fluminense estão puxando para o lado o árbitro. Mas quando ele quer sacanear, ele mina o time, dá amarelo, muda a falta, e aí você vai minando o time. Você dá um amarelo pro zagueiro com 10 minutos, você já fudeu com o cara. O cara que é marcador, o cara que, chega junto, aí tu chega a dar um amarelo com 10 minutos, tu deixa o cara inibido, porque sabe que qualquer outra falta ele vai dar o segundo amarelo e vai expulsar. E esses caras da arbitragem do Rio de Janeiro são devastos. Infelizmente é isso. Mas agora o presidente acha que tem que botar do Rio, em vez de trazer um cara da Argentina ou de outro lugar, e aí fica a arbitragem do Rio. Aliás, falando aqui da arbitragem, né, para a gente formar legal para a galera que está acompanhando a gente, Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro, assistentes Luiz Cláudio Regazzoni e Michael Correia, e o VAR, o Carlos Eduardo Nunes Braga. Essa é a turma do apito no Fla-Flu de número 442 amanhã, e a arbitragem é sempre um tema que dá muito o que falar. Agora, ô Flazueiro, por que, na sua opinião, o Fluminense é favorito? Porque o Vilela já explicou do lado dele que acha que não tem favorito, que é Fla-Flu, e Fla-Flu é um grande clássico. Nunca tem favorito. Tem um time que é melhor do favorito. Agora, o Flazueiro tem favorito. Por que o Flazueiro tem favorito ao Fluminense? Partindo da máxima aí, que o Vasco ganhou um jogo do Flamengo, eles estavam falando que eles eram favoritos. O Fluminense também ganhou. Então, eles estão dizendo que eles são favoritos, então deixa ele ser favorito. Eu acho que o favoritismo ele só vale depois que ganha ou que perde. Porque se você é favorito e você perde, se o torcedor fica puto. Se você é favorito e ganha, se o torcedor já acha aquilo ali normal. Então, deixa ele ser favorito. E outra, o Flamengo tá no mau momento. Mano, o Flamengo tá no mau momento porque só disputou esse ano que ninguém disputou ainda. O Flamengo foi pro Mundial, perdeu o Mundial, mas o Flamengo foi campeão da Libertadores para chegar no Mundial. O Flamengo foi pra Supercopa, perdeu a Supercopa, mas foi campeão da Copa do Brasil para chegar na Supercopa. Foi pra Recopa, perdeu a Recopa, mas foi campeão da Libertadores para chegar na Recopa. Então, tipo assim, o mau momento do Flamengo hoje é muito em conta do que o Flamengo ganhou no ano passado e não conseguiu reverter em vitória esse ano as competições que disputou. Porque se dependesse só do Campeonato Carioca, tava maravilhoso, a gente tava na final. E talvez era até campeão da Copa Rio. Muito bem, estou aqui com o Flazueiro e com o Vilela, o viajante tricolor. Ih, rapaz, já estou vendo. O Eduardo Souza, olha só, o Eduardo Souza está falando que eu nunca disse que o clube mandar o treinador campeão embora, que o Fluminense mandou o Abel. Só que o Abel pediu para sair porque foi campeão carioca, estava mal, estava péssimo na Sul-Americana, resultados horríveis, e ele pediu para sair. Ele mesmo pediu para sair. O Fluminense não mandou ele embora, não. O Dorival foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Mandaram o cara embora. Queria ficar. Não, o Dorival é diferente, cara. Diferente, Eduardo. Diferente. Muito bem, aqui, ó. O Flamengo encerrou hoje pela manhã a preparação para o Fla-Flu deste sábado, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O time ficou 2 semanas só treinando, sem nenhum jogo oficial, apenas trabalhando aqui no CT do clube, o Ninho do Urubu. Era o tempo que o técnico Vitor Pereira precisava para desenvolver melhor a
sua filosofia de trabalho. No total, foram 8 dias de treinamento. A baixa foi o Arrascaeta. Com uma lesão muscular, o uruguaio ficou todo esse período no departamento médico. Ele desfalca o Flamengo nos 2 Fla-Flus. Vitor Pereira teve esse período para escolher quem substitui o meia. Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e Matheus França são os principais candidatos. Gabigol passou a primeira semana de treinos fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. Voltou a treinar no campo na última terça-feira. No dia seguinte, já participou das atividades normalmente com os demais jogadores, garantindo presença no Fla-Flu. Quem também está pronto para jogar é o Varela. O lateral direito se recuperou de dores no pubis, que o tiraram dos últimos jogos. A recuperação foi importante porque o Mateuzinho fraturou a tíbia e está fora por tempo indeterminado. Nessas 2 semanas, Arturo Vidal viajou para defender a seleção chilena. Jogou os 90 minutos do amistoso em que o Chile derrotou o Paraguai. Vidal voltou a treinar no Ninho do Urubu na última quarta-feira. Outra boa notícia é que o Felipe Luiz se recuperou da lesão muscular sofrida no ano passado durante a final da Libertadores. Ele fica à disposição do Vitor Pereira e pode entrar na linha defensiva de 3 zagueiros. Lembrando que na final do Campeonato Carioca ninguém tem vantagem, aquele famoso jogo de 180 minutos. A primeira partida, este sábado às 8h30 no Maracanã, e o Fla-Flu decisivo acontece no outro domingo, dia 9 de abril, também no Maracanã. Aqui o 11 contra 11, Flamengo por aqui, Fluminense por aqui, e a gente já começa no gol. Santos ou Fábio, em quem você vota, Lucas Pedrosa? Vai, Vene Casagrande, termina teu drone aí. Não, é drone mesmo. Eu sei, tá. Vai, Vene, vai você. Santos ou Fábio? Fábio. Fábio? Fábio. Eu voto no Fábio também. E você, Fábio Pedrosa? Também. Fábio também? É não só por tudo que o Fábio representa, mas a temporada do Fábio é bem superior à do Santos. Muito bem, Varela ou Samuel Xavier? Nossa, Samuel Xavier, com certeza. Inclusive, é mais um jogador que cresceu com o Fernando Diniz. Verdade. Samuel Esse é Xavier. Um bom exemplo, um belo exemplo. Vota em quem, Pedrosa? Samuel Xavier. Eu também, até porque Varela tá chegando de lesão. Não tem nem como a gente dizer como que tá o Varela, Mas se fosse o Mateuzinho, seria Samuel Xavier. Aí agora, a gente vai... se fosse o Varela sem lesão, também seria o Samuel Vai Xavier. dar uma grande embolada, porque é muito ruim fazer um 11 contra 11 quando um time tem 3 zagueiros e o outro não. É muito mais complicado. Mas vamos embora nesse passo aí, porque foi grande o Lucas Pedrosa que montou. Fabrício Bruno ou David Braz? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Também fico com o Fabrício Bruno. Nino ou Davi Luiz? Nino. Também fico com o Nino. Thiago Maia ou Alexander ou Marcelo? Aí você faz o Alexander contra o Ayrton Lucas. É isso aí. E aí, o drone, já falando aqui pra vocês, o Marcelo vai pro jogo, tá? Vai ser relacionado. Você não fala isso desse jeito não, Não sei se vai ser titular. A informação que eu recebi agora... Bota aí o drone, o barulho de drone, fecha em Lucas Pedrosa, porque tem drone do Fluminense. A informação que eu recebi agora é que o Marcelo vai ser relacionado para a partida. Não se sabe ainda se como titular ou reserva, mas que até hoje o Marcelo está dentro da lista de relacionados. Muito bem, então há uma grande possibilidade do Marcelo ser titular, né? Porque ele já está relacionado. Jogar... Estar à disposição, ele já está, ok? Então, o drone do Lucas Pedrosa aí. A galera da nossa grande imprensa, isso é drone teu? É. Se por favor der a notícia agora, põe o nome do nosso amigo, nosso grande jornalista Lucas Pedrosa. Então, tu não botou na ordem aqui, né? Então, vamos lá. Aí, vamos lá. Alexander Ayrton Lucas. Olha, posso dizer? Talvez um dos grandes duelos aí desse 11 contra 11. Sim. Ayrton Lucas, Alexander ou Marcelo. Mas não tem discussão. Ayrton Lucas. Você fica com Ayrton Lucas? Hoje é o melhor lateral chileno do futebol brasileiro. Você também, Pedrosa? Sigo a mesma linha e se fosse o Marcelo, considerando as condições atuais do Marcelo, eu escolheria o Ayrton Lucas. E eu vou dizer, eu vou dar moral pro menino. Vocês já votaram no Ayrton Lucas? Eu vou dar uma moral pro Alexander. Que bola que joga esse garoto. Eu fico vendo os jogos do Fluminense muito pra ver esse menino jogar. Esse menino joga uma barbaridade, versátil. Ele nem é lateral de origem, ele é meio de campo, é volante. E o garoto nem parece que não é lateral. Que bola joga o Alexander e eu tô votando nele, mas vence aí. A azar dele foi pegar o Ayrton Lucas. Exatamente, seu maior duelo aqui de 3-2 por enquanto? Thiago Maia e André. Muito bem. André. Pô, melhor volante do futebol brasileiro, esquece. Muito bem. Vamos lá na lateral. Aí é Martinelli e Vidal. Martinelli e Vidal. Martinelli também. Também. Também fico 5-2 por hora pro Fluminense.
Vamos de... Ganso e Gerson. Vamos de Ganso e Everton Ribeiro? Não? Mas aí você vai comparar um volante... Não vai dar. Vai ter que ser Ganso e Gerson. E aí, ô Venê? Ganso. Gerson ainda nem estreou com a camisa do Flamengo novamente. Cruel pra caramba. Ele jogou bem contra o Vasco. Eu também achei que jogou bem contra o Vasco. É longe de ser aquele... Não, ele jogou melhor do que os outros jogos. Agora, bem, igual ele joga... Mas o Ganso também não tá jogando muito também não, cara. O Ganso, ele, na temporada passada, ele fez uma belíssima temporada, extraordinária. Nessa temporada ele não tá sendo o cara de antes não, mas... Eu vou de Ganso também. Eu fico com o Ganso também. Eu vou de Ganso. Eu fico com o Ganso porque, mesmo não entregando o melhor que tem e não entregando o melhor que tem, o que entrega hoje, o Ganso pra mim tá entregando melhor, né? Aí vamos de Everton Ribeiro e Arias, é isso? Teoricamente, isso, né? Os caras que jogam pela faixa direita do campo. Você... Arias. Alguém não vai votar no Arias? Não tem como. Até porque o momento do Everton Ribeiro, sendo culpa dele ou não, do Vitor Pereira ou não, ele é atualmente reserva, né? Keno ou Gabi? Gabigol. Sério? Gabigol. Keno ainda porque é o Gabigol. E o Gabigol em decisão, ele eleva o patamar dele, é um cara que tá esse tempo todo sem fazer gols, mas a gente tem que entender também que é um cara que trocou de posição, isso faz toda a diferença. Não vive o melhor momento, mas se for lembrar, há 3 semanas, o Gabigol era um dos melhores jogadores do Flamengo. Sim. É porque a gente muitas vezes esquece pelos últimos jogos, mas assim, entre o Keno e o Gabigol... pelos últimos mesmo, porque... Há 5 jogos atrás a gente comentava como o Gabigol tá sendo o Supercopa, Mundial, o Gabigol foi o cara do Flamengo, junto com a Ayrton Lucas. E o Keno, apesar de estar numa crescente, ainda também não se firmou nesse time do Fluminense. É verdade. A primeira opção de substituição do Fernando Diniz, quando tem que mudar alguma coisa na partida, é o Keno. Então vou ficar com o Gabigol. E agora o grande duelo. Não tem o que, garoto? Tu não sabe em quem eu vou votar? Nesse aí eu vou perder, eu já tô até vendo. Pedro ou Germán Cano? Por favor, Venê Casagrande primeiro. Pro azar do Cano, ele tá enfrentando o Pedro, eu escolho o Pedro. E eu vou votar e depois o Pedrosa vai desempatar. Pro azar do Pedro, ele tá enfrentando o Cano. Eu vou de Cano. E você? Briguem! Germán Cano. Ai, se você não votasse nele, eu ia falar, o que tá acontecendo contigo, cara, com o nosso fanatismo pelo Cano? Eu já falei isso aqui, o Pedro é mais craque que o Cano, o Pedro tem mais potencial do que o Cano. Só que o momento, cara, o momento que já dura 3 anos é do Cano. O Cano é muito bizarro, cara, é muito assustador. Eu acho também. Poder de decisão dele, como ele se coloca em campo, o posicionamento. Assim, é um toque só. Não é um toque só, o cara é extremamente qualificado. Eu vou de Cano. 8-3? Que isso? Sério? Ali só ganhou o Ayrton Lucas, Gabigol. E quem mais ganhou Fabrício ali? Bruno. Fabrício Bruno ganhou. Né? E agora o duelo de treinador, Fernando Diniz ou Vitor Pereira? Diniz, esquece. Também fico com o Fernando Diniz. Fernando Diniz ganharia de até qualquer pelo tempo de trabalho, exato. Pelo tempo de trabalho que tá o Fernando Diniz. E vou te falar, se você votar no Diniz contra o Abel Ferreira, é até justificável também. Não é nenhum absurdo. Não é. Qual campeão da década é o Abel Ferreira? Não, Abel Ferreira, aí eu vou discordar também. Eu sou muito fã do Diniz, Eu também sou, Daniel, mas assim, é difícil tu justificar a favor do Diniz. E é uma coisa, você ser bom. Apesar que eu também sou muito fã do Abel Ferreira, mas olha aqui, isso aqui eu não escondo, tá? Então... Os dois são... Alguém nega que os dois são bons? São os melhores. São os melhores. E aí você pode usar algumas características de desempate. Uma delas é Tito. Sim, claro. Né? E só um ponto sobre o que você falou sobre apequenamento ou não do Flamengo e tal. Você tá com isso na cabeça, não, né, só pra amigo? te falar, o Fluminense é um time que hoje, por já ser estruturado, por já ter um treinador, por já ter um time entrosado, não muda a sua forma de jogar contra ninguém. Mas é isso que eu tô falando. Porém, comparar o Flamengo de hoje com o do Dorival não faz sentido. Não faz, mas... O Vitor Pereira, inclusive, não é só uma opção. Ele tem que jogar pelo que o Fluminense joga. Ele tem que jogar baseado no que o Fluminense joga. Porque se ele for jogar da forma como ele acha e ir pra cima do Fluminense, ele vai tomar Então esse é um pensamento que a gente diz aqui, que hoje o Flamengo não é um dos poderosos do Brasil. Hoje... Ele é um poderoso, só que ele não é favorito contra o Fluminense. Mas foi por isso que ele botou aquela escalação que chamou tanta atenção. Foi justamente contra o Fluminense. Porque no entendimento dele, aquela escalação e a forma como o Flamengo iria jogar era o melhor contra o Fluminense. Exato. Ele de fato é um treinador que escala em cima do adversário. Então, assim... Mas a pergunta que eu faço é, ele vai ser sempre assim? Ou nesse momento em que ele não tem um norte definido? Ou não conseguiu consolidar
o que ele vislumbra. Ele pode até achar um time que ele considera ideal, mas dependendo do adversário, ele vai trocar, porque essa é uma característica de treinador europeu. Então tá aí, nação, tá aí a preparação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Vamos ficar ligados aqui no nosso canal, a gente vai trazer para vocês o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo, tá certo? Deixa o seu like, já arrisca o palpite nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.